Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport recebeu a informação na noite desta terça-feira de que o estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, está temporariamente interditada. A ilha não poderá mais receber partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport seria mandante, do jogo contra o Operário pela 37ª rodada da competição, muito pelos incidentes que já o torcedor tem ciência, do que aconteceu, na reta final da partida diante do Vasco da Gama no último domingo. Vale destacar que é uma medida preventiva. O julgamento ainda vai acontecer na próxima semana e o Sport ainda pode ser enquadrado em alguns artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Sport pode, por exemplo, pagar uma multa de até R$100 mil. O Sport pode, por exemplo, pegar 10 jogos de gancho, não ter o seu torcedor e não ter o estádio à sua disposição nos próximos 10 jogos como mandantes em competições nacionais, vale salientar. Mas se a medida de interdição da Ilha do Retiro ela for de uma certa forma definitiva, isso pode pesar também em jogos do estadual, já que a Copa do Nordeste é considerada uma competição nacional. Peso forte, a gente sabia que a mão pesada do STJD viria, infelizmente. Eu até relembrei hoje lá na Rádio Vicência FM sobre o caso do Grêmio, que não teve o mesmo peso, e chegou a ser uma atitude mais dura, do torcedor do Grêmio, que chegou a quebrar o maquinário do VAR, chegou a agredir ainda alguns jogadores do Grêmio, invadiram o gramado da arena e mesmo assim a punição foi o quê? Foi um Grêmio que pegou 3 jogos de suspensão, recorreu tanto na justiça que o Grêmio nem fez partidas longe de seu estádio e apenas o setor norte da arena do Grêmio foi interditado por 3 vezes. Para você ver o peso de um lado e um peso de outro. Aí o torcedor pode até questionar, Anderson, mas estamos falando de uma moderna arena do futebol brasileiro que recebeu jogos de Copa do Mundo. Rapaz, interditaram também a Arena Castelão. Vão proibir também que os torcedores do Ceará possam ter o seu torcedor nas partidas. E a Arena Castelão também é uma arena moderna de Copa do Mundo que recebeu partidas no último Mundial em 2014. Então, de fato, pesa para as equipes nordestinas o STJD. Eles estão sendo enérgicos com os clubes daqui pelos incidentes que aconteceram no final de semana. A gente sabe que a estrutura da ilha precisa de uma revitalização. Não à toa, o presidente Yuri Romão já havia contactado alguns investidores para, num futuro próximo, quem sabe, investir nas estruturas da ilha. Mas é bem verdade que a gente tem que destacar que é um estádio que, na minha visão, teria normalmente as condições de receber uma partida de futebol. Não é por conta de um incidente, contra o Vasco da Gama, esse mesmo Vasco da Gama, que na Copa João Avelange, acredito que tenha sido uma das primeiras partidas em vida, desse que vos fala, de acompanhar, de gostar de futebol. Lembro bem de um Vasco e São Caetano naquele ano de 2000, quando o Vasco, em São Januário, teve muita gente ferida nos alambrados, da superlotação que estava no estádio, e mesmo assim a partida aconteceu. Não houve essa mão pesada do STJD há praticamente 22 anos atrás. E o que a gente acompanha agora é um peso em cima das equipes nordestinas e o Sport perdendo o seu reduto de pontos. Ainda não se sabe onde o Sport vai jogar. Se vai jogar na Arena de Pernambuco, se o Sport vai mandar uma partida no interior do estado, ainda não se tem uma definição em relação a Sport e Operário onde a partida acontecerá. Porque, como a gente informou há pouco, a ilha está interditada. A ilha não poderá mais receber jogos do Sport nesta temporada e a gente vai aguardar ainda a definição do julgamento na próxima semana em relação a esse caso Sport Vasco e o que vai se proceder, Porque, pelo que a gente viu do noticiário, tanto o Luiz Henrique como o Raniel, que foi quem provocou toda essa situação após o gol marcado do Vasco, também foram punidos, pegaram 30 dias de suspensão. Então, nesse caso,
né? Houve uma punição pelos jogadores que acabaram ocasionando o fato, mas a mão pesada mesmo veio para a Ilha do Retiro. Tirou-se o único reduto que o Sport tinha de pontos na Série B, que é a Ilha do Retiro, para essa reta final do campeonato. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!